Olá! O Brasil, com toda a sua riqueza natural, é algo realmente incomparável. Mas já parou para pensar como é que se protege uma imensidão dessas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no sistema que foi criado exatamente para essa missão, o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? A resposta que o Brasil encontrou para esse desafio, que é gigantesco, tem um nome, tem uma estrutura, e é sobre isso que a gente vai conversar agora. Tá, vamos direto ao ponto. Pensa no SNUC como se fosse o grande plano mestre da conservação aqui no Brasil. O objetivo principal dele? Simples: criar uma rede de áreas protegidas para garantir que toda essa biodiversidade incrível que a gente tem continue por aí firme e forte para as futuras gerações. E olha só que interessante, esse sistema não é tão antigo assim, não. Ele foi criado oficialmente pela Lei número 9.985, lá em 18 de julho do ano 2000. É uma estrutura relativamente recente para um desafio que, convenhamos, já existe há muito, muito tempo. Agora, o ponto que eu acho mais fascinante no SNUC é que ele não tem uma fórmula única para conservação. O sistema, na verdade, se divide em duas grandes filosofias. São dois caminhos, duas abordagens bem diferentes uma da outra. E aqui está o coração da ideia. De um lado, a gente tem a chamada proteção integral. Essa é a abordagem mais restrita, quase como se a gente estivesse criando um santuário intocável. Do outro, existe o uso sustentável, que busca um equilíbrio. Sabe? A ideia é permitir que as pessoas e suas atividades existam, mas de forma controlada e harmônica. São essas duas visões que vão moldar todo o resto. Vamos então explorar o primeiro caminho. Quando a gente fala de proteção integral, a ideia é realmente criar fortalezas para a natureza. Lugares onde a preservação é a prioridade número 1, absoluta. E essa citação da própria lei resume tudo de forma perfeita. As palavras-chave aqui são proibida ou restrita. Nessas áreas, o objetivo é um só: deixar a natureza seguir o seu curso com o mínimo, mas o mínimo mesmo de interferência humana. E essa proteção se manifesta de jeitos diferentes. Por exemplo, tem os famosos parques nacionais que muita gente conhece e visita, mas também existem categorias bem mais restritas, como as reservas biológicas e as estações ecológicas, que funcionam quase como laboratórios a céu aberto, totalmente focados em pesquisa e proteção. E para completar esse grupo, temos ainda os monumentos naturais e os refúgios da vida silvestre. Ok, agora vamos para o outro lado da moeda, o segundo caminho, que tem uma proposta bem diferente. Aqui, a ideia não é isolar a natureza, muito pelo contrário, é criar uma espécie de parceria com ela. A palavra mágica aqui é conciliar. É sobre entender que as pessoas também fazem parte daquele ambiente. O grande desafio, então, é descobrir jeitos de fazer com que as comunidades e a natureza possam prosperar juntas de um jeito sustentável. E nesse grupo, a diversidade de modelos é impressionante. A gente tem desde as APAs, que são áreas enormes onde a ocupação humana é permitida, mas com regras, até as reservas extrativistas, as famosas RESECs, que foram criadas para proteger o modo de vida de comunidades tradicionais, tipo seringueiros na Amazônia. Cada categoria dessas tem suas próprias regras, mas o objetivo é sempre o mesmo: buscar o equilíbrio. Certo? Então, como é que um sistema tão complexo como esse, com tantas categorias diferentes, é colocado em prática e administrado no dia a dia? A resposta está na gestão compartilhada. Essa não é uma tarefa para uma entidade só, não. A responsabilidade de criar e cuidar dessas áreas é toda dividida entre os governos federal, estadual e municipal. É um esforço colaborativo, que precisa funcionar em sintonia pelo país inteiro. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. O SNUC, com esses dois caminhos, propõe uma solução bem diversa para um problema que é extremamente complexo. Mas a pergunta que fica no ar é: será que essa abordagem dupla, que ao mesmo tempo tenta isolar e integrar, é de fato o modelo mais eficaz para garantir o futuro do nosso patrimônio natural? É algo para a gente continuar pensando.